Boa noite, amigos. Boa noite, amigos. Desculpa aí pela demora. Aguardando agora o professor. Tá chegando. Reis e Rodrigues, Advocacia, Alto Clero. Opa! Professor Miguel, tudo bem? Tudo em paz, e aí tá conseguindo me ouvir? Agora sim, tranquilamente. Olha, Que bom. aproveitar agora para deixar o pessoal chegando. E aí, foi difícil? Não, o problema é que não estava indo. Agora que foi, tudo tá bem, né? Tá tudo tranquilo. E aí, esse tempo de quarentena? Aí tô aproveitando para ler, para adiantar minha vida, mas tá tudo bem, graças a Deus. E vocês aí? Também, a mesma coisa. Fiz um pouquinho, faço, estou tentando organizar e manter minha rotina mais ou menos intacta para tentar não pirar. É, mas para a gente, para essa parte de advocacia, não tá tão problema. Até para a parte das Com aulas, não certeza, tá tão problema. com Entendeu? O certeza. problema é o pessoal de comércio, essas coisas aí é problema. Isso, verdade, verdade. Há de até que 30 pessoas vão começar. Professor, primeiro eu agradecer enormemente o senhor ter aceitado o meu convite. Não, O senhor sabe muito bem da estima que tenho pelo senhor. É uma das pessoas que bom. realmente importantes para eu escolher a área da advocacia e, inclusive, em determinado momento pensei em fazer história em grande parte por causa de suas aulas, mas, de fato, uma conversa final que eu tive com o senhor lá em 2012, acho que foi lá pelo... já no final do ano, né? Porque eu acho que era a época do SISU e tal. Aí decidiu finalmente pela minha carreira na advocacia. Que E bom. mal cheguei, acabou. Não acabou não, Moisés. Fique tranquilo. Pois é, meus amigos. A ideia dessa live é muito simples. No dia do aniversário da cidade, Salvador completa 471 anos. Existe a necessidade aí, esse dever que impõe a todos nós de nos confinarmos, de nos isolarmos o maior tempo possível, das, da forma mais contínua possível, para justamente evitar o contágio generalizado do coronavírus. E nesse caminho, eu acho que é importante, para que a gente não pire a cabeça, lembrar que a história nos aponta aí momentos muito de grande dificuldade, né, que a nossa cidade passou, que os soteropolitanos passaram. E, enfim, a gente conseguiu superar. A gente passou por epidemias que mataram milhares de pessoas em Salvador, a gente passou por uma cidade que foi bombardeada, foi invadida e a gente continua em pé. Então, com vocês, professor Miguel, eu já estou vendo aqui várias perguntas, professor. Até perguntas assim no sentido de como é que o senhor está conseguindo controlar a ansiedade, enfim. E com o senhor aí, passo a bola para o senhor para a gente começar esse papo sobre a história de Salvador e para o senhor contar para a gente como é que aconteceu a fundação da cidade há 471 anos. Obrigado, professor Miguel. Boa noite a todos que estão chegando aí. Eu quero desejar boa noite a todos que estão chegando. Desculpem os problemas técnicos que houve no início. E, por incrível que pareça, realmente a cidade de Salvador ela tem um histórico bastante interessante ligado a essa questão das epidemias. E começaria com um dado interessante, porque poucas pessoas sabem que São Francisco Xavier é o padroeiro da cidade de Salvador. Muita gente acha que é o Senhor do Bonfim. E quando Sim. Salvador foi fundada, em 1549, realmente a ideia de dar à cidade o nome de Cidade do Salvador, ou seja, Cidade de Jesus, era a ideia primordial e por isso o Santíssimo Salvador foi inicialmente o padroeiro, por assim dizer, da cidade. Entretanto, no século XVII, houve uma grande praga, uma grande epidemia em Salvador de cólera.
E nessa época houve uma série de procissões a São Francisco Xavier, e o cólera, melhor dizendo, o cólera terminou sendo miraculosamente erradicado. A gente sabe que o cólera está muito ligado a essa questão de água mal conservada, e isso era muito comum em Salvador naquela época, apesar de Salvador ser uma cidade de muitas fontes, por isso também Salvador muitas vezes ser chamada a Roma dos trópicos. Salvador é uma cidade de muitas fontes, mas muitas vezes essa água era mal armazenada e isso gerava muitas vezes surtos de tifo, e essa grande epidemia de cólera no século XVII terminou matando tanta gente que a cidade terminou fazendo uma semana de procissões e de novenas e rezas e missas, e a cidade foi miraculosamente curada. E por isso, inclusive, Salvador é uma das únicas, talvez a única cidade do mundo que celebre a memória de São Francisco Xavier 2 vezes, em maio e em dezembro. Dezembro é a festa litúrgica da Igreja Católica, toda a Igreja Católica no mundo inteiro, no dia 3 de dezembro, celebra a memória de São Francisco Xavier, mas Salvador celebra essa memória em maio, justamente em memória dessa grande praga que aconteceu na cidade e que, por causa disso, por causa, como acreditam os católicos e como se acreditou naquela época, da intervenção de São Francisco Xavier, é que a cidade tem essa tradição em maio de celebrar a memória de São Francisco Xavier. Então, eu comecei o nosso encontro fazendo essa reflexão justamente para se ver o quanto a cidade de Salvador, infelizmente, esteve ligada ao longo da sua história, várias vezes ao longo da sua história, a problemas de epidemias, não é? Como aqui nós estamos passando agora, que não é mais uma epidemia, é uma pandemia, mas que várias vezes nós estivemos ligados a esses tristes acontecimentos. Bom, só para fazer uma contextualização histórica muito rápida, e aí passar para as perguntas, que eu acho que é a coisa mais importante. Salvador é muito mais antiga do que se pensa. Salvador remonta ao tempo dos indígenas, quando os índios aqui chamavam isso aqui de Quirimuré, o Paraguaçu, e isso aqui era a aldeia dos Tupinambás. Na verdade, muito antes de ser uma aldeia de Tupinambás, aqui havia várias tribos tapuias, várias aldeias tapuias, melhor dizendo, várias aldeias tapuias. Esses tapuias foram depois conquistados pelos índios tupinaés, e esses índios tupinaés foram conquistados pelos tupinambás, que chegaram a essa conquista provavelmente uns 30 anos, a gente não tem muita certeza disso, mas provavelmente uns 30 anos antes da chegada do Cabral, em 1500, lá no sul, no extremo sul da Bahia. Quando os portugueses chegaram aqui, os perós, como os tupinambás chamavam os portugueses, a primeira ocupação aqui só vai acontecer bem mais tarde, mas já em 1501 a gente vai ter a chegada da expedição de Gonçalo Coelho, né? Gonçalo Coelho, que inclusive era judeu, muito certamente, e que veio comandando essa esquadra em 1501. Ele que também estava na esquadra de Cabral em 1500 e veio para cá em 1501. E quando Gonçalo Coelho veio para cá, a razão pela qual os portugueses se interessavam pelo Brasil naquele primeiro momento é que o Brasil iria servir como um ponto para o reabastecimento dos navios que estavam indo para a chamada Carreira das Índias. A gente não pode se esquecer que o Brasil foi, entre aspas, descoberto em meio a um processo muito importante, que era o processo da expansão marítima. O objetivo dos portugueses não era chegar aqui no Brasil, o objetivo dos portugueses era chegar nas Índias, onde havia o riquíssimo comércio das mercadorias do Oriente, não é? A Ásia, naquela época, era genericamente chamada as Índias. Então, esse comércio com o Oriente era, naquela época, de longe, o comércio mais, digamos assim, lucrativo que existia. Então, para os portugueses, havia uma rota tradicional, que era encostadinho na costa africana, mas a costa africana, sobretudo quando se ia da Europa para a Ásia, a costa africana tinha muitos problemas, dentre elas correntes contrárias, como era a corrente de Benguela. Os
portugueses estavam descendo e a corrente estava subindo. Então, era muito ruim para os portugueses navegarem fronteiriço, ali juntinho da costa africana. Então, os portugueses começaram, após a descoberta do Brasil, a navegar pela costa brasileira. Mas para navegar pela costa brasileira, eles tinham que conhecer a costa brasileira. E por isso Portugal mandou para cá, em 1501, já em 1501, uma expedição comandada por esse Gonçalo Coelho, cujo Gonçalo Coelho veio justamente para tentar descobrir, ele junto com Gaspar de Lemos, descobrir pontos de reabastecimento para os navios portugueses. E foi justamente em 1501 que o grande Américo Vespúcio, um dos maiores, se não o maior cartógrafo daquela época, esteve aqui na Bahia, justamente chegou aqui no dia 1º de novembro de 1501, um dia que a Igreja Católica celebra o Dia de Todos os Santos, que, aliás, foi uma sorte nossa. Se ele chegasse aqui no dia 2 de novembro, isso aqui ia se chamar Baía de Finados, e você imagina que desgraça seria morar na Baía de Finados. Né? Mas ele chegou aqui no dia 1º de novembro, batizou isso aqui com o nome de Baía de Todos os Santos, e a Bahia passou a ser o que a gente chama de estação de esgarramento. Não é? O que era uma estação de esgarramento? Os navios iam para o Oriente em frotas. Muitas vezes, algum navio se desgarrava. Então, o ponto de encontro para que esse navio se esgarrasse, ou seja, retornasse à tropa, não é? Voltasse à formação original dos navios, era Salvador. Se um navio se perdia, então ele vinha para a Baía de Todos os Santos, ficava esperando para que a frota voltasse para esgarrá-lo. Então, a Bahia foi inicialmente um ponto de esgarramento, como também era o que os portugueses chamavam um ponto de refresco. O que era um ponto de refresco? Era justamente quando os navios paravam aqui para pegar água, para pegar comida, para pegar, eventualmente, algum tipo de madeira importante, como o pau-brasil. Então, inicialmente, a Baía de Todos os Santos foi isso, um ponto de encontro, caso algum navio se desgarrasse, e um ponto para o reabastecimento de navios. Né? E, nessa época, a Baía de Todos os Santos, que é, portanto, muito mais antiga do que Salvador, em termos de importância histórica, Salvador, a Baía de Todos os Santos, no caso, já era usada dessa forma por outros vários povos que também iam para o Oriente. Aí a gente tem uma especial atenção para os franceses. Os franceses vieram muito aqui à Baía de Todos os Santos, muito. Os franceses que eram chamados de Maír pelos índios daqui, dessa região, e que, inclusive, é Anchieta, que em 1504, Anchieta anota a notícia da presença de franceses aqui nessa região. E uma curiosidade que pouca gente sabe, a palavra Mairiquiqui significa naufrágio dos franceses, onde os franceses naufragavam ou onde os franceses paravam. É dessa palavra Mairiquiqui que vem a palavra Mariquita, porque os franceses paravam ali naquela região do Rio Vermelho, onde hoje é o Largo da Mariquita. O nome Mariquita vem dessa palavra tupi, Mairiquiqui, que significa justamente o lugar onde os franceses paravam, ou como náufragos, ou como simplesmente pessoas que aqui paravam, assim como os portugueses, para se recuperarem, para se reabastecerem e continuar a viagem. Agora, aí você veja que nós vamos ter um longo período em que nós não vamos ter nenhum povoamento aqui. Né? O primeiro povoamento que começa a existir efetivamente é com o Diogo Álvares Corrêa, né? Que os índios chamavam o Caramuru. Então, a gente tem em torno de 1530, talvez 1526, a gente não tem bem essa data, o Caramuru habitando aqui as praias da Bahia. Esse cara é um cara que muito se falou e muito pouco se sabe. Esse negócio de que muita gente conhece o passado do Caramuru, é mais lenda do que ele tem uma existência histórica, isso não tem a menor dúvida. Agora, os dados, inclusive já houve historiadores que chegaram a fazer uma biografia desse cara,
para mim, mais da metade ali você pode jogar fora, porque não tem nenhum dado histórico efetivo. O que a gente sabe desse cara é que esse cara foi achado, provavelmente, no Rio Vermelho. Ele devia ter uns 14 anos na época, estava tão magro, tão seco, tão rebentado em cima das pedras, que os índios de gozação chamaram ele de Caramuru. Né? O nome de batismo era Diogo Álvares Corrêa, mas foi batizado pelos índios de Caramuru porque era tão magro, tão esquálido, parecia uma daquelas cobras d'água que se esconde nas pedras, nas locas, que era o Caramuru. O fato é que esse homem se estabeleceu aqui entre os índios, terminou fazendo amizade, casou-se com uma indígena, que depois teve o nome de Catarina, né? Catarina Paraguaçu, cujo corpo está enterrado na Igreja da Graça. Logo que se entra à esquerda, tem o corpo da Catarina Paraguaçu, foi enterrada na parede em pé, como era costume naquela época. Coitadinha está lá em pé há quase 500 anos. Mas foi enterrada ali na parede da abadia dos beneditinos, dali da Graça. E o fato é que esse homem foi o primeiro símbolo da união, pelo menos o primeiro símbolo que a gente conhece historicamente, da união entre portugueses e indígenas, porque esse homem teve uma prole muito grande. Não é? E foi a partir daí, já que tem muitos advogados, dentre esses com os quais nós estamos falando, foi aí que começou o célebre problema de terras e de escrituração de terras na Bahia, porque quando essa Catarina Paraguaçu morreu, ela deixou as terras dela para os monges beneditinos. Só para vocês terem uma ideia, nessa época, a fazendola, não é? No caso, a César Maria, que o rei de Portugal, Dom João III, tinha dado ao Caramuru e que passou para a esposa, começava ali mais ou menos onde é a Graça e terminava onde hoje acredita-se, Catu. Então, toda a cidade de Salvador, da Graça em diante, foi construída em terras dos beneditinos, que foram sendo vendidas ao longo dos séculos. Tanto é que existe uma lei municipal que diz que toda a terra não escriturada na região da Graça pertence aos beneditinos, porque é terra devoluta. Inclusive, ali atrás da Igreja da Graça, que é um mosteiro também, né, o Mosteiro da Graça, ali existe, quem passa pela Manuel Barreto também tem uma ideia dessa mata, colado na Igreja da Graça há uma casa antiga do século XIX, né, e um prédio de luxo logo depois, e atrás há uma grande mata, é uma área de mais de 10 mil metros quadrados. Aquela área pertence aos beneditinos e é um remanescente, pouca gente sabe disso, é um remanescente da Mata Atlântica da época em que o Brasil foi descoberto. É uma das poucas remanescências de Mata Atlântica que, por causa dos beneditinos, foi conservada até os dias de hoje. Já se fez datação histórica de algumas árvores, e algumas árvores remontam ao período anterior à chegada dos portugueses aqui no Brasil. É um tufo da Mata Atlântica original, bem no centro da cidade de Salvador, e muitíssimo conhecida, muitíssimo pouco conhecida dos baianos, e que foi preservada graças aos beneditinos ao longo dos quase 450 anos em que esses beneditinos estão aqui na Bahia. Eles chegaram aqui em 1580. Então, é esse Caramuru o primeiro a começar uma aproximação com os indígenas. Mas a primeira vila que nós vamos ter aqui na Bahia já é com o Francisco Pereira Coutinho, que em 1536 cria a Vila Velha da Bahia, né? Que também ficou conhecido como a Vila do Pereira. Por isso é que naquela região da Barra você tem um bar, um restaurante, né, chamado Pereira Café, né? Em homenagem ao Francisco Pereira Coutinho, que ali edificou a sua primeira vila, né? Acredita-se que tinha em torno de 100, 120 portugueses ali naquela região, e que, inclusive, onde é aquele forte de São Diogo, não é? Onde hoje é o Porto da Barra, ali teria se criado a primeira fortaleza, não é, do Francisco Pereira Coutinho, com a finalidade de proteção tanto dos índios quanto de possíveis ataques externos. Mas esse cara era uma desgraça. Esse Francisco Pereira Coutinho era um cara tão miserável que era chamado de rusticão, e por isso esse cara procurou várias brigas
com os índios da região, inclusive tentou invadir Itaparica, que era a terra dos índios Tupinambá, muito retado, e quando ele tentou invadir Itaparica, terminou morrendo, segundo dizem, por uma flechada na testa, não é? Que os índios estavam certos, né? Porque era uma invasão de terra, o que ele estava perpetrando. E os índios meteram a flechada, mataram o Francisco Pereira Coutinho, e aquilo que deveria ser o início, a gênese de nossa cidade, terminou, no final das contas, não indo adiante. Mais tarde é que a coisa começa a engrenar, porque na capitania de Pernambuco se introduz a cana-de-açúcar com sucesso. Né? Porque o grande problema da colonização brasileira era isso. Vim para aqui para colonizar para quê? Não existia nada aqui que atraísse a colonização. O próprio pau-brasil, ao contrário do que se pensa, não era essa riqueza toda. Já que o pau-brasil é uma espécie, Caesalpina alpina inquinata, que existe em várias outras partes. Há muitas Caesalpinas alpinas em várias partes do mundo. Então, nada atraía a colonização. Por isso, inclusive, donatários como o nosso, Francisco Pereira Coutinho, que, diga-se de passagem, esse Francisco Pereira Coutinho é o fundador da família Coutinho aqui na Bahia, que teve importantes nomes no século XX, como o grande pintor Roland Coutinho, como o grande cientista médico, doutor Elcimar Coutinho. É todo mundo gente dessa família Coutinho que chega aqui na Bahia em torno de 1536 com o donatário Francisco Pereira Coutinho. O fato é que somente mais tarde, quando a cana-de-açúcar começou a dar certo na capitania de Pernambuco e que da capitania de Pernambuco a cana chega aqui no Recôncavo, é aí que se começa a plantar cana em larga escala. É aí que os sesmeiros, aqueles que vêm de Portugal para cá, começam a se interessar em efetivamente colonizar, porque havia efetivamente algo que chamasse a atenção. Você tem uma ideia do que era o valor do açúcar naquela época? O açúcar naquela época, 1540, ainda era vendido grama. E muitas vezes a cotação do açúcar superava, inclusive, a cotação do ouro. Então é por isso que começam a vir sesmeiros, é aí que começa uma colonização, aí é que vem gente como Gabriel Soares, que chegou a ser o maior dono de terra da história do Brasil, né? A Sesmaria, as capitanias eram divididas em partes menores, que eram imensas, as Sesmarias. A Sesmaria do Garcia Dávila começava, se diz, aqui em Catu e terminava no Piauí. Né? Já a Sesmaria do Garcia Dávila, Gabriel Soares, começava aqui em Catu, terminava no Piauí, e Gabriel Soares foi o maior sesmeiro da história do Brasil. Já o Garcia Dávila, aquele que tem aquele castelo lá na Praia do Forte, a Sesmaria dele começava ali na Praia do Forte e terminava no São Francisco, na beira do Rio São Francisco. Então, era muita terra para pouquíssima gente. E por isso essas sesmarias eram imensas. E aí se começa a plantar cana-de-açúcar. E aí você vê aquela velha história. Quando se começou a plantar cana-de-açúcar, aí é que o governo português começou a prestar atenção na Bahia. Porque até então o governo português não batia um prego num figo podre aqui pela colonização. Tanto é que a capitania hereditária foi uma tentativa de se iniciar uma colonização sem que o governo de Portugal botasse um centavo aqui. Como sempre, o governo só interfere para comer a sua parte, né? Para tomar o que é seu. Daí as minhas vocações liberais, sobretudo em termos econômicos. Então, na hora que começou a dar dinheiro isso aqui, na hora em que os donatários começaram a ter dinheiro, que os sesmeiros começaram a produzir açúcar, aí o governo de Portugal, que nunca tinha posto um prego num figo podre pelo Brasil, se lembrou do Brasil, e aí é que em 1549 se resolve instalar uma governança, né? No caso, que se instala aqui no Brasil, o governo geral. Então, ao contrário do que se ensina por aí, de que o governo geral foi uma tentativa de estimular a colonização, foi nada disso. O governo geral veio para cá para fazer aquilo que o governo mais sabe fazer na vida, cobrar imposto. Não é? Isso ninguém tira em expertise, e nós que somos advogados, ainda mais eu que me dediquei ao ramo tributário, ninguém sabe melhor do que a sanha
o desejo, não é, Well, tributário do leão, que é muito mais para um velociraptor, um dinossauro, do que para um leão, engolindo aquilo que o cidadão produz. Isso é da história do Brasil, das raízes da nossa história. Está lá o governo, não é, mastigando a sua parte. Então, um governo que não dava um centavo para o estabelecimento desses donatários aqui, estabelece, então, em 1549, o governo geral. E aí vem para cá o Tomé de Souza, cujo irmão dele, o Martim Afonso de Souza, já tinha feito uma expedição, a primeira expedição com caráter colonizador em 1532, que não gerou nada de importante, a não ser uma pequena fortificação, que virá a ser a Vila de São Vicente. Mas é em 1549 que se estabelece aqui esta cidade de Salvador. Interessante, pouca gente se dá conta disso, é que a cidade de Salvador é uma nova Brasília. Salvador já veio para cá planejada, o lugar onde se ia estabelecer a cidade, não é? O traçado da cidade, tudo já veio planejado. Salvador é uma cidade planificada, uma cidade planejada, não é? Embora depois tenha se tornado essa verdadeira balbúrdia, não é? Mais do que uma Roma nos trópicos. Salvador está muito mais com a Nápoles nos trópicos. Quem conhece Nápoles sabe a desorganização, o horror que aquilo é. Salvador se transformou naquilo, mas Salvador era uma cidade planejada. Inclusive, interessante é que Salvador já veio, inclusive, com seu escudo desenhado. Esse escudo, que é o escudo da cidade de Salvador, tem uma pomba, muita gente acha até que é uma águia, é uma pomba. Isso revela bem também o espírito da fundação da cidade. O lema da cidade de Salvador, Sic illa ad arcam reversa est, significa, é uma passagem do livro do Gênesis, significa, e assim ela voltou para a arca. Não é? A gente se lembra que quando, segundo a Bíblia, quando acabou o dilúvio, Noé soltou um corvo e o corvo não voltou, prova de que o dilúvio ainda estava acontecendo. Quando ele soltou uma pomba, a pomba voltou com um ramo de oliveira no bico. Por isso é que a pomba de Salvador tem um ramo de oliveira, porque Salvador significa um novo recomeço. A ideia da fundação da cidade de Salvador era isso. As pessoas que vinham para cá vinham com a ideia de um recomeço de vida, de um Portugal redimido, que inspirou a criação da cidade de Salvador, o início da colonização da cidade de Salvador. E aqui desembarca o nosso amigo Tomé de Souza. Aqui ele vai fazer a primeira fundação de uma cidade, efetivamente, no sentido de uma cidade como capital. Não é? A primeira cidade do Brasil, muito mais lá atrás, é São Vicente, não é? Fundada pelo Martim Afonso de Souza, irmão dele, mas capital, a primeira capital do Brasil é Salvador, em 1549. Aqui se constrói o primeiro prédio administrativo, que vem a ser a Câmara Municipal, que até hoje é o prédio administrativo mais antigo e numa ação extremamente importante. Os nossos vereadores continuam legislando de lá, isso é fundamental, como um símbolo dessa continuidade, não é? Porque é o órgão mais antigo. 3 órgãos, 3 entidades estão diretamente ligadas à fundação da cidade de Salvador. O primeiro é a Câmara Municipal, porque, ao contrário do que se pensa, não era o governador quem governava a Bahia, era a Câmara Municipal quem governava a cidade de Salvador, a cidade da Bahia, como eles diziam. Segundo ponto, a Igreja Católica, obviamente. E terceiro ponto, a Santa Casa de Misericórdia, que é também fundada na época da fundação da cidade de Salvador. É fundada a Santa Casa de Misericórdia no mesmo lugar onde ela está até hoje, ali perto da Praça da Sé, junto da prefeitura. Aquela já é uma construção do século XVIII, a que nós encontramos hoje em dia, mas a Santa Casa de Misericórdia, que para quem não relaciona, é a Casa, que é a dona do Hospital Santa Isabel, que é a dona da Pupileira, que é a dona do Campo Santo. A Santa Casa de Misericórdia foi fundada junto com a fundação da cidade do Salvador. Então, é uma das instituições mais antigas do Brasil, são coetâneas, não é?
A Igreja Católica chegou junto do governo, da Câmara Municipal e da Santa Casa de Misericórdia. São três instituições multisseculares coetâneas, são os três pilares da nossa cidade de Salvador, da história da cidade de Salvador. E é justamente em torno da produção da cana-de-açúcar, o Recôncavo Baiano virá a ser o maior produtor de açúcar do Brasil, seguido depois por Pernambuco, mas o Recôncavo chegará a ser o maior produtor de açúcar do Brasil. É em torno da cana-de-açúcar e do papel administrativo que a cidade de Salvador vai crescendo. E aí nós temos também três elementos fundamentais aí. A Bahia, a cidade e a grande artéria, vamos dizer assim, a aorta fundamental desse complexo, que era o Rio Paraguaçu, muitas vezes esquecido. Muita gente não lembra que o Rio Paraguaçu tem uma importância absurda para a cidade de Salvador, porque os víveres, Salvador é uma cidade essencialmente administrativa, então tudo Salvador importava do seu recôncavo, sobretudo a partir do século XVIII, XIX, com o crescimento da cidade. Mas são as cidades, as cidadezinhas, as fazendinhas que se estabeleciam no recôncavo, que forneciam os víveres para a cidade de Salvador. E isso vinha para cá através do Rio Paraguaçu, não é, que desemboca na Baía de Todos os Santos, e era através desse canal que chegava aqui, como, por exemplo, a farinha vinda de Nazaré, não é? Os cachixis, que são aqueles vasos de barro que vinham daquela região de Maragogipe, não é? Então, o sal que vinha da região de Salinas e a carne que vinha de todo o recôncavo, tudo isso chegava através do Rio Paraguaçu, isso já no início da nossa colonização. Então, é esse progresso, é esse desenvolvimento que Salvador vai tendo em torno da cana-de-açúcar, que depois aumenta porque a cana vai se tornando uma atividade importantíssima. Como o índio não se adapta bem à escravidão, então começa a haver a grande importação de escravos para o Brasil, de escravos negros, já a partir de 1580, não é? A gente já tinha em torno de 36 engenhos, são registrados, são conhecidos, 36 engenhos, e nessa época nós já tínhamos consolidada a escravidão negra aqui. Então, na prática, a escravidão indígena deve ter existido entre 1540 até mais ou menos 1580. Nesses 40 anos, os índios predominaram, não é? E depois foram sendo substituídos pelos negros. Agora, aí eu chamo muita atenção, para terminar essa explanação, de que Salvador, desde o início, vai ser uma cidade onde a gente vai ter uma riqueza muito grande em termos de miscigenação. Como pouquíssimas eram as mulheres que vinham para aqui, e nessa época era preciso colonizar, era preciso povoar a terra, até pela razão do princípio do Utipossidex, não é? Você precisava dar uma finalidade produtiva à terra para diante das nações do resto do mundo, Portugal consolidar a colonização. Então, a Bahia sempre foi uma terra de miscigenação, não é? De miscigenação agrícola, porque muita coisa veio de fora. Por exemplo, um dos símbolos da nossa cidade, que é o coqueiro, ele vem da Ásia, não é? É um tipo de miscigenação, vamos dizer assim, entre aspas. A própria cana-de-açúcar virá da Ilha da Madeira, que, por sua vez, veio antes da Ásia, não é? Também da Índia. A medicina europeia vai se misturar com a medicina indígena, sem falar da linguística, porque grande parte da língua utilizada no dia a dia na cidade de Salvador era a língua tupi. Então, Salvador, desde sempre, vai ser uma cidade extremamente miscigenada. E quando os negros começaram a vir, a partir de 1538, sobretudo a partir de 1580, quando os negros começam a vir como braço escravizado para as lavouras de açúcar, essa união entre o branco e o indígena vai sofrer uma colaboração absurda do negro, que será um dos pilares, talvez até, não é exagero dizer, o pilar mais forte da nossa cultura, especialmente de Salvador,
sem dúvida nenhuma, é o pilar da cultura negra, não é? Já que Salvador será o maior porto de entrada de negros na América até o final do século XVIII. Então, é essa prosperidade da Bahia como centro produtor de açúcar, como centro comercial de exportação de açúcar, de importação de negros e de exportação de várias outras mercadorias produzidas aqui no Brasil, é isso que atrairá a cobiça dos holandeses quando estes invadem a Bahia em 1624, no meio de uma grande turbulência política pela qual passava a Europa, numa época em que as nações lutavam, sobretudo a Espanha, que era o maior império do mundo, e nessa época Portugal estava ligado à Espanha. Então, era o momento da União Ibérica. 1580, a dinastia portuguesa de Avis se extinguiu. O rei da Espanha, que era Filipe II, passou a ser o rei de Portugal. E isso fez com que Portugal entrasse na política externa espanhola. Quando Portugal entrou na política espanhola, aí foi uma desgraça para Portugal e para o Brasil, porque o Brasil vai ser alvo das invasões holandesas, né? Eu termino minha explanação justamente nesse ponto, quando Salvador vai ser invadida pelos holandeses em 1604, fruto justamente dessas lutas que estavam acontecendo entre a Espanha e a Holanda, em parte por questões religiosas, em parte por questões comerciais. E os holandeses invadem a Bahia pela importância do açúcar, que era, naquela época, a principal mercadoria que os holandeses comercializavam, ou uma das principais mercadorias que os holandeses comercializavam. Então, eu quero encerrar aqui minha fala para dar oportunidade a que as pessoas que estão participando desse encontro, se tiverem alguma pergunta, o façam. Mas o que é importante, para finalizar, é que nós, baianos, conheçamos essa nossa história tão pouco conhecida de nós soteropolitanos, tão pouco valorizada por nós soteropolitanos, mas que todas as vezes que me pedem para fazer esse tipo de entrevista, de encontro, eu sempre estou à disposição por causa disso. Eu acho que é uma função essencial do professor de História mostrar a riqueza da nossa história, da primeira capital do Brasil, de uma história tão mal cuidada, de uma história tão mal cuidada pelo poder público ao longo desses 471 anos. E aqui eu faço uma menção muito honrosa à Igreja Católica na Bahia, que é, sem dúvida nenhuma, e todo historiador sabe disso, a grande responsável pela conservação de nosso patrimônio histórico. Desgraçada estaria a história da Bahia, e particularmente a história de Salvador, se não fosse a Igreja Católica, ao longo desses séculos, cuidando da nossa história, não é? Alimentando a nossa história. Aliás, faço questão de lembrar que há pouquíssimo tempo, não é? A Igreja já começou e vai, dentro em pouco, abrir as portas do antigo Palácio Arquiepiscopal, lá na Praça da Sé, onde será instalada o maior arquivo do Brasil, já está instalado o maior arquivo histórico sobre a Igreja Católica e, consequentemente, a colonização do Brasil. É o maior arquivo documental sobre a Igreja Católica. Se concentraram arquivos de praticamente todas as partes do Brasil e que está bravamente conservado pela Igreja, assim como os beneditinos, que têm a maior biblioteca privada do Brasil, uma das maiores bibliotecas privadas do mundo, e que guarda inúmeros documentos, dentre eles este documento que eu citei há pouco, a doação das terras, que 90% de Salvador foi a área que hoje corresponde a Salvador, 90% foi doada a Catarina Paraguaçu, e cujo ato de doação se encontra ainda no Mosteiro de São Bento. Então, são registros que, infelizmente, pouquíssimos baianos conhecem, não é? Infelizmente, pouquíssimos baianos são estimulados a valorizarem e conhecerem a sua história. E essa é uma das razões fundamentais de eu estar aqui hoje com vocês.
Com certeza. Professor, muito obrigado. Vamos lá para as perguntas. O professor Fabrício Almayan, ele faz algumas ponderações justamente sobre o nome Caramuru, alerta que o Morro de São Paulo foi um dos principais locais de reabastecimento que tínhamos aqui na Bahia. E me lembrou um comentário do senhor, me lembrou a dissertação de mestrado do professor Jorge Uzeda, não sei se o senhor conhece, do Instituto Federal da Bahia, tem muitas pessoas aqui do IFBA Sim, que estão sim, online, sim, que ele sim, fala justamente da história das epidemias. Eu estava sim. dando uma folheada no material, é inacreditável como Salvador já passou por diversas epidemias, e epidemias que de fato foram importantes, impactantes, até no conjunto populacional da época. Sim. Salvador já teve mais de 10% das pessoas em idade ativa mortas por causa da crise de febre amarela, não, peste Febre bubônica, amarela, peste bubônica. Nós tivemos febre amarela, peste bubônica, nós tivemos varíola. cólera, né? Varíola, que a varíola veio da África, trazida justamente pelos negros escravizados que vieram para cá, assim como várias influenzas vieram para cá, vindas justamente com os portugueses. O professor Fabrício, meu muito querido colega, é, deu uma aula comigo semana passada, via internet, justamente sobre essa questão das pandemias, uma aula brilhante, como sempre ele faz, e nós estávamos mostrando justamente isso, a importância das rotas comerciais como disseminadoras das pandemias no mundo, e que isso aconteceu, essas epidemias graçaram em Salvador, justamente pelo que eu falei há pouco, pelo fato de que Salvador foi um dos portos mais importantes da América entre o século XVI e o século XIX. Então, Salvador teve um papel fundamental como ponto de reabastecimento dos navios, mesmo com todas as proibições, com todas os impedimentos que o Pacto Colonial impunha, as restrições, já que, teoricamente, o Brasil só podia receber navios portugueses, mas, na prática, muitos outros navios paravam aqui. Então, o fato de Salvador ter sido uma cidade com tanta importância comercial é que também fez com que nós contraíssemos tantas doenças, muitas vezes importadas. Fora, obviamente, a falta absoluta de sanitarismo aqui. Né? Professora Lívia, ela fala aqui que honra ouvir e ver o professor Miguel após 21 anos e ao lado do meu ex-aluno. De fato, ela foi a professora de Educação Física e Que ela foi bom. sua aluna em 99. Um abraço, Então, Lívia. bacana. Professor, a pergunta que me apresentou aqui, Gabriel Uzeda, ele fala de se essa trajetória histórica de Salvador, ela explica um pouco a nossa falta de diversidade econômica. A gente sabe que suas aulas são completamente interativas Interdisciplinar. e exatamente interdisciplinares, então eu queria apresentar para o senhor aí, para o senhor fazer o seu comentário. Essa explicação sobre o fato de Salvador ser uma cidade realmente com uma diversificação econômica muito pequena está muito ligado a isso. A gente não pode se esquecer que até os meados do século XX, Salvador essencialmente viveu de duas coisas, as mesmas coisas que viveu desde que foi fundada, ou seja, o açúcar e o porto. Não é? Era isso que movimentava a cidade de Salvador. Não é à toa que o bairro do comércio assim se chama por causa de sua atividade essencialmente portuária e não precisa ser de longevidade, de idade muito avançada, para saber que até a década de 1970, Salvador se concentrava essencialmente, em termos comerciais, naquele espaço que ia do início, dali do Forte São Pedro, no início da Avenida 7, até a Praça da Sé. Era isso que era o comércio Salvador. Ali estavam concentrados toda a estrutura comercial vizinha, como sempre, ao porto. Salvador sempre foi isso, o açúcar e o porto. Quem começa a mudar essa feição é justamente o ex-governador Antônio Carlos Magalhães, que, malgrado as questões políticas, foi, sem dúvida nenhuma, o grande responsável pela mudança
da feição econômica de Salvador. Eu estou longe de ser um admirador da biografia política de Antônio Carlos, por causa do envolvimento com o golpe militar, sem dúvida nenhuma não sou, mas tenho que render aqui a justiça histórica de que a Bahia teve efetivamente dois momentos em sua história. O período que vai da fundação até Antônio Carlos e de Antônio Carlos em diante. A verdade é essa, incontestável. É Antônio Carlos Magalhães que traz, na década de 70, o polo petroquímico de Camaçari. É aí que se começa a dar um impulso industrializante efetivo. Até então, havia pouquíssimas indústrias, sobretudo indústrias de bens de consumo, papelão, beneficiamento de fumo, alguma coisa de beneficiamento de sisal, mas quem realmente fará essa grande transformação, quem começa a projetar a Bahia no século XXI, é Antônio Carlos Magalhães, sobretudo com duas obras que foram determinantes para a nossa cidade, que foi justamente a criação das avenidas de Vale, que levaram a grande expansão, mas mais do que isso, o fato de ele ter deslocado a rodoviária para o lugar onde ela está hoje, que na época ele só faltou ser crucificado, e que, vamos dizer, que em condições normais de democracia, não sei se uma obra daquela ousadia tivesse sido feita, a verdade é essa, e ter mudado o centro administrativo de Salvador do centro administrativo do estado da Bahia para onde ele hoje onde ele está. Isso terminou provocando um necessário deslocamento urbano, não é? Que foi extremamente importante, por um lado, na cidade de Salvador. Existem três grandes vetores de deslocamento urbano da cidade de Salvador: a rodoviária, o centro administrativo e o shopping Iguatemi. O shopping Iguatemi, eu sempre digo isso, malgrado, claro, o problema econômico, mas o shopping Iguatemi, daqui a alguns anos, tem que ser tombado, porque o shopping Iguatemi foi um vetor histórico importantíssimo para o crescimento da cidade de Salvador. Eu tenho 51 anos e me lembro ainda muito bem da cidade de Salvador, aquela região ali. Eu me lembro que eu fui no Iguatemi, logo que o Iguatemi foi inaugurado, e não tinha nada. Tinha rodoviária, o Iguatemi e mata. Aquilo dali estava igual como os tupinambás deixaram na época que se fundou a cidade de Salvador. Então, foi fundamental isso aqui. Infelizmente, Salvador ainda é uma cidade que utiliza extremamente mal um dos seus maiores potenciais, que é justamente o potencial turístico. Nós não podemos achar que a cidade de Salvador vá desenvolver esse enorme potencial turístico se a gente tem uma desgraçada política de conservação histórica, se a gente tem um péssimo investimento no material humano, que é o pior possível. Não é? Nós temos um investimento zero na formação de material humano especificamente ligado ao turismo. Eu diria zero, porque é muito ruim, é muito pouco, é muito ruim, muito ruim. E, sobretudo, nós ainda somos muito, muito, muito verdes. Quem conhece a Europa sabe muito bem do que eu estou dizendo. Nós somos muito verdes na exploração do nosso potencial ecoturístico, não é? Nós ainda somos muito verdes nisso. Então, infelizmente, Salvador ainda está muito longe de se transformar na grande cidade que ela deve ser. E isso passa necessariamente por uma consciência que a prefeitura atual revela ter. Isso é muito importante se diga. A prefeitura atual revela ter na valorização do turismo em Salvador. Bacana. Gente, eu não tô com coronavírus, não. Tô apenas com rinite. Eu tenho uma rinite crônica. E mudança de clima faz isso mesmo. Olha, doutor Ricardo Pinto, Miguel, Luiz, Lucas, todo mundo aqui mandando um salve, professor. Lembrando o senhor do Nobel 2008, do Sartre 2011. Enfim, fico sempre com boas memórias do senhor. Aqui tem várias perguntas pessoais, mas eu acho que perguntando se o senhor
onde o senhor estudou, falou um pouco da sua vida, mas, enfim, acho que ele está com pouco tempo. Senão a gente pode marcar um dia só para conversar com o É, professor Miguel. Eu imagino que o professor, esses alunos todos aqui que estão comentando, devem ter o mesmo sentimento que o meu. Eu conheci o professor Miguel, fui aluno do professor Miguel no SATRE São Pedro em 2012, e após isso procurei ele em diversos canais. Ele sempre foi uma pessoa muito assim, eremita nas redes sociais, e finalmente ele abriu esse canal, né, foi primeiro no Facebook e depois no Instagram, e através dele é que eu comecei a me aproximar um pouquinho mais. Mas de fato as saudades são imensas de grandes mestres. Eu não tenho muito dúvida que todo bom. mundo aí deve estar cheio de perguntas, vários corações, enfim, professor. O senhor tem que fazer mais lives. Eu acho que se a gente fizer uma enquete aqui na live para saber se o senhor deve fazer outras lives, eu tenho certeza que essa enquete vai dar Bom, todo mundo. Olha vamos. só, Não vai faltar tempo, infelizmente, não é? o senhor está na zona de risco, né? Que o senhor tem mais de 60 anos. Não, mais de 60 não, né, Rodrigo? Pelo amor de Deus. Tô Mais de brincando, professor. 60 não, estou com 51. Mas zona de risco, meu amigo, hoje Eu estamos sei disso. todos, né? É, Estamos verdade. todos. Verdade. Professor Eduardo Masquel, ele pergunta: gostaria de saber mais sobre a presença dos negros aqui, a questão dos quilombos, como se deu o processo de abolição aqui e como se deu a inserção dos negros ex-escravos na sociedade pós-abolição. Agora, amigos, nós temos mais 7 minutos, a live cai automaticamente no Instagram. Então, professor, se o senhor puder, digamos, sintetizar rapidamente todas as perguntas, seria excelente. Bom, então vou sintetizar em uma breve colocação, duas breves colocações. Primeiro, é impossível sintetizar a participação dos negros na Bahia, em particularmente em Salvador. Sintetizar a participação dos negros é como se eu quisesse sintetizar a história da humanidade em uma palavra. Os negros estão, os povos africanos estão para a cidade de Salvador, eles têm a mesma importância para a cidade de Salvador que a água tem para o ser humano. Sem a presença dos negros na Bahia, dos povos negros que vieram para a Bahia, seria impossível. Então, eu jamais me atreveria a dizer mais do que isso. Nós teríamos que ter pelo menos uma live, me comprometo de fazer nesses tempos de coronavírus, quando possível, quando vocês quiserem, uma live só sobre a questão. São duas coisas que não se pode resumir de forma alguma quando se fala da Bahia. O papel da Igreja Católica e o papel dos negros, dos povos negros que vieram para aqui. Seria impossível, seria uma temeridade. Apenas uma palavra, então, para resumir, fundamental. A palavra que resume é fundamental o papel desses negros. Um dia podemos marcar, podemos fazer um outro encontro só para falar dessas duas instituições. Me agradaria muito, tanto a Igreja Católica quanto a questão dos negros. Como a Vamos gente sim. está terminando, eu quero Sim. aproveitar esses minutos finais para agradecer a todos vocês, porque é muito importante para nós, professores, sabermos que nós deixamos alguma coisa importante na vida de vocês. A maior satisfação que um professor pode ter na vida é saber que suas sementes deram fruto. Se depois de tantos anos eu conseguir deixar na cabeça de vocês alguma coisa de bom, sobretudo o amor pela nossa história, o amor pela história da nossa cidade, o amor pela história do Brasil, então eu só posso dizer obrigado. E eu termino lembrando um momento que me foi assim muito, muito marcante na minha vida como professor, que foi eu estava começando a ensinar, logo acho que no primeiro ano. Foi no primeiro ano que eu comecei a ensinar, e que no final do ano, todas as 6 turmas nas quais eu ensinava fizeram uma emocionadíssima festa de despedida para mim. E foi naquele dia que eu realmente percebi aquilo que eu sempre digo: eu não vou morrer advogando, mas certamente meu grande desejo é morrer ensinando.
é morrer dentro da sala de aula. É que os meus futuros alunos, eu velhinho, de bengala na mão, e eles me suportando, porque, sem dúvida nenhuma, é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. E o que eu desejo para vocês, meus queridos filhos, porque uma vez alunos, sempre filhos, é que vocês sejam tão felizes nas suas vidas profissionais como eu sou, na minha vida como advogado, mas, sobretudo, na minha vida como professor. Isso é muito importante. E o fato de vocês, num domingo, estarem aqui nos ouvindo, me ouvindo, sem dúvida nenhuma, é um prazer inenarrável. E a você, Rodrigo, por essa iniciativa, sem dúvida nenhuma, você realmente demonstra ter seguido a carreira certa, e a carreira de professor ainda está a tempo, porque uma pessoa que demonstra esse amor pela história vai um dia abraçar esse ministério fantástico. Meus parabéns por essa iniciativa e muitíssimo obrigado a todos os que me ouviram. Espero que tudo isso sirva para que vocês amem mais essa terra, essa amada terra da Bahia, essa amada terra de São Salvador da Bahia, e que entrem nessa luta da conservação do patrimônio. E essa conservação só será possível se nós inculcarmos nos nossos filhos o amor pela nossa história, pela nossa terra. Com certeza. Poxa, professor, arrepiante, viu? Tanto aqui Elaine, Ricardo, Luiz, Gabriel, Lívia, várias pessoas aqui, melhor professor de história, agradecendo. E professor, também tenho que agradecer. No último minuto, de fato, ter esse papo com o senhor é realmente muito enriquecedor. Nesse momento que a cidade está aí toda guardada, eu acho que fazer uma boa lembrança de como essa cidade foi fundada, eu acho que é uma forma da gente ficar um pouquinho assim com esse sentimento de que vai passar, a gente já passou por coisas piores e que em breve a gente vai fazer um encontro, com certeza. Professor, muito obrigado a cada uma das pessoas que ficaram até o final dessa live. Dá boa noite. Tchau, professor, fique bem. Aqui Tchau, vou só dar se cuide. Também se cuide, professor. E boa noite a todos. Boa noite, galera. Opa! Gostaram, gente? Tô aqui tentando tirar o professor, mas foi legal?